Nesta sexta-feira, hoje é sexta-feira, viu, alemão? Fique esperto aí que hoje é sexta-feira, amanhã o Palmeiras estreia no Campeonato Paulista, né? O Campeonato Estadual, esta porcaria de luxo, mas tá aí, o Campeonato Estadual, fazer o quê? É o que temos, né? E começo já dizendo que eu devia estar de smoking para entrevistar esse cara. Se liga aí no cara que vem conversar com a gente. Ó, meu amigo, ó, quem está comigo? Eduardo Pereira Silva, Eduardo Alemão, pedindo para você já deixar o seu like, se inscrever no canal, porque o papo vai ser muito bom, tenho certeza. Esse cara tem muito nível, tem uma cabeça muito boa, e como você já viu aí na capinha do vídeo, né, o thumbnail, esse cara que foi lá, ele viu o Hendrick lá no São Paulo, falou: opa, que é isso, rapaz? Fala, meu garoto, tudo bem? Um abraço, como é que você está? Tudo jóia, Paulo. Prazer em estar com você. De antemão, já digo que eu sou seu fã. A gente que é do futebol, a gente acompanha também quem trabalha, a gente admira a alegria, a simpatia e principalmente humanidade. Eu acho que isso é o principal em qualquer ser humano: humildade e humanidade. Eu acho que porque talento, conhecimento, muitas pessoas têm, sempre vão ter pessoas melhores do que nós. Agora, quando a gente coloca o coração e a humildade no trabalho, as coisas podem dar mais certo. Muito bem, meu amigo. Conta pra gente o que você está fazendo agora, que é o mais interessante para a gente saber. O que é que você tem feito, onde é que você está, está treinando quem, como é que está o alemão hoje? Então, eu acabei saindo do Palmeiras e digo assim que, com muito orgulho, quando muitas pessoas, quando saem de algum lugar, ficam com mágoas e tudo mais, eu acho que se eu conseguir alguma coisa, foi graças ao Palmeiras, é um clube que eu jamais vou esquecer. E acabei montando uma escolinha, e é um desafio muito grande, porque você fazer de pessoas que não estão em clube, fazer delas pessoas de alto rendimento não é fácil. Então, eu creio que é um desafio. Eu tenho sofrido porque não é fácil, mas eu estou dando a minha vida, estou tentando fazer o melhor, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir alguma coisa. Bom, fala da tua escolinha, onde é, como é que funciona, quem quiser participar, como é que participa. Eu vou lá um dia conversar com a molecada, tá bom? Falar um pouco de jornalismo, falar umas groselhas, falar como é que engorda rápido, tá bom? Eu falo lá com a Isso você molecada. não precisa, que eu já sou, isso eu sou especialista. Isso é comigo. Não, cara, a gente montou no Nacional do Bom Retiro, e aí agora o Nacional está numa grande reforma e a gente está tentando arrumar um local. Depois eu passo o meu telefone, meus contatos para quem quiser visitar. Eu acho que a pessoa tem que ir, tem que ver se gosta, porque eu aprendi uma coisa no futebol. Futebol e felicidade são coisas que andam juntas. Futebol com falta de liberdade, com outras coisas assim que não vale a pena, eu acho que não dá certo. Eu quero que você vá lá para bater uns pênaltis, não sei se você tem talento, alguma coisa nesse sentido, amigo. Você jogou na várzea, sei lá. Rapaz, eu fui goleiro do São Paulo um tempinho, no tempo do Poi, lembra do Poi? Opa, lembro. Não foi eu fui goleiro, eu fui fazer um teste, passei no teste. Aí eu fui no primeiro treino, mas era muito longe de casa. Eu morava do lado do Palestra, que é onde é minha vida. Meu pai, São Paulino, queria que eu jogasse no São Paulo. Na verdade, ele queria que o meu irmão, que é São Paulino, fosse jogador do São Paulo. E aí nós fomos fazer o teste, né? E eu passei no gol e ele não. E aí eu fui uma vez, depois falei para ele: você não vai mais me levar lá? Eu falei: não, vou levar você não. Eu falei: o quê? Que eu vou sair de Perdizes, pegar o Jardim Colombo, É atravessar a isso aí. cidade para comer um pão com mortadela. Eu vou comer logo em casa um arroz e feijão e não vou. Preguiça, gordo tem preguiça. Eu, eu sei como é que é, a mesma coisa aqui comigo. Aí não fui mais e bola para frente, vamos embora. A vida tomou outros caminhos. Ô, Alemão, conta para nós então, como é que foi esse episódio aí com o Hendrick, né? Você que trabalhou 12 anos no Palmeiras, no futsal, na base, ganhou 4 campeonatos, um paulista, um brasileiro, levantou as taças Copa EFPAN e San Lugero e também treinou o Sub-13.
Cara, essa história do Hendrick é real? Conta para nós como é que foi. Conta os detalhes. Eu te falo assim, Paula, quando a gente trabalha com um jogador desse nível, o privilégio é muito meu, né? Na verdade, a honra é nossa, né? A gente acompanhar o começo de um jogador, e a gente tem outros lá muito, muito bons, mas acho que o momento é dele, e a gente tem que falar. Eu nunca vi um jogador dessa idade chegar no profissional tão rápido e fazer o que ele está fazendo. O que aconteceu? A verdade, né? A gente tinha um vídeo do Hendrick num campeonato chamado Gold Cup, esses vídeos que estão rolando ali, o coordenador do Palmeiras me mostrou. Pô, Alemão, o que você acha? Eu falei, poxa, não tem nem o que falar, vamos ver. Ele chegou e fez as mesmas coisas que ele fazia lá, ele fez no treino do Sub-11. Foi aprovado rapidamente, e aí eu te conto 2 episódios, assim, muito, muito rápidos. Quando a gente fez um primeiro campeonato no CT do Inter de Porto Alegre, a categoria do Inter, que é 2006, contra o 2005. E a gente acabou fazendo uma boa campanha, mas não chegamos ao título, a diferença de um ano é muito grande, e ele acabou, quando acabava os jogos, ele não conseguia fazer mais de um gol, quando o time não ganhava, ele sofria muito, ele chorava bastante, assim, de raiva de não ter conseguido. Dá para ver que o lado mental dele é algo extraordinário. E nesse mesmo ano, numa final contra o Santos, a gente fez a final contra o Santos, primeiro jogo no CT do Santos, segundo no Allianz Parque. Ele 1-0 para o Santos, ele me faz um gol de bicicleta, um gol de empate numa final. Então, para todo mundo que assiste, para quem joga futebol, quem gosta, você arriscar uma bicicleta com 11 anos, num jogo de final, e a partir daí ele só fazendo gol, só tendo conquistas. Eu sempre, quando tenho uma oportunidade de falar para alguém, hoje até não foi possível, mas eu ligo para o pai para falar assim, cara, você me permite que eu fale do Andy? Porque a gente quer, eu sou um amigo de coração da família, o que eu não quero é usar essa fama que ele tem para me promover. Jamais eu quero isso. Eu quero falar dele como uma pessoa que fez parte, e eu quero que a família entenda isso, porque a gente tem que gostar muito e preservar muito a relação que a gente teve de amizade. Não, mas olha, bom, a família do Hendrick, como você, como eu, a gente entende o que é isso, e ninguém está querendo, ninguém está entendendo que você está se promovendo em cima dele. Agora, é história, né? A história que está sendo contada. E a história precisa ser registrada e precisa ser contada. Então, quando ele chegou para você lá, saindo de São Paulo, ele já então chorava, ele já tinha uma gana muito grande de vencer com 9 anos, é isso? Não, ele chegou para jogar o campeonato do Sub-11, ele tinha 10. 10, no ano que ele fazia 11, é o ano do Sub-11, e nesse primeiro campeonato ele demonstrou uma vontade de vencer muito grande. Isso ele colocava nos treinos, ele colocava quando ele fazia poucos gols, então nada para ele estava bom, nada para ele era o ideal, então ele sempre buscava mais, e ele sempre foi um exemplo para quem estava perto, porque ele sempre evoluiu, porque ele sempre quis mais, sempre treinou muito, sempre tentou descansar. Ele, até a gente fala assim, para quem quer ser jogador, não tem uma vida normal, né, Paulo? Eles não têm final de semana, e o Andy sempre foi um menino muito sério, assim, ele perdeu boa parte das diversões de uma criança para se tornar um jogador. Poxa, valeu a pena, né? A gente torce assim, quando eu falo de futebol, a gente tem uma estatística muito ruim, né? Você pensar 2%, 3% das pessoas. E eu luto para essa estatística ser mentirosa. Eu queria que todos que trabalhassem comigo um dia chegassem no profissional, mas a gente sabe que não é verdade, mas a gente não pode aceitar estatísticas, a gente tem que tentar mudá-las, né? E a gente tem que ser um idealista nesse sentido. Isso aí. Essa é uma preocupação que quem é educador, né? Eu fui professor durante algum tempo na minha vida, e a gente tem que ter essa responsabilidade também, de saber entender que nem todo mundo que eu formava ali como jornalista, na minha pequena parte dentro de um curso, vai sentar na cadeira do William Bonner no Jornal Nacional, né? Mas que todo mundo ali pode ter abrir o seu espaço, cavar o seu espaço, ter a sua oportunidade. E acho que é uma coisa que a base deveria avançar ainda mais no futebol brasileiro, né?
para ter, se o cara realmente, a carreira dele com 21, 22, 23 não avança, para que ele pudesse seguir os estudos, né? Para que tivesse algum tipo de convênio, né? Eu sempre cobro aqui, do Palmeiras especificamente, o trabalho que eu vi na Europa quando eu fui lá, viu, Alemão? Porque lá tem as fundações, né? Os clubes ingleses têm as suas fundações. Então, o jogador na base que não é aproveitado, ele acaba indo para as fundações para fazer curso de formação técnica em futebol, ou de técnico de futebol, de árbitro, para seguir a vida dele normalmente, né, com uma profissão às vezes ligada ao futebol, já que dentro do campo não deu certo, né? Então é uma coisa que o futebol brasileiro deveria pensar em fazer, mas isso já é uma coisa mais difícil. A gente está muito longe disso, muito longe, porque eu, por exemplo, me arrependo de muitas coisas que eu poderia ter feito na parte acadêmica. Eu fui estudar, Paulo, depois dos 35 anos, quando eu tinha parado de jogar sem ter quase dinheiro nenhum, aí fui fazer faculdade de educação física, pós, MBA, e é muito difícil estudar mais velho, é muito. E quem gosta de futebol, quem sonha em ser jogador, não tem um plano B. Ele não consegue na mente dele. Então, você tentar ajudar isso tem que ser um trabalho muito bem feito. E a gente tem que falar das coisas boas e de tudo que a gente também não faz de bom, né? E esse lado a gente deve muito. Sem dúvida. Bom, aí o Hendrick chega lá para vocês com 10 anos de idade, você fala, agora essa história dele sair do São Paulo e vir para o Palmeiras, foi você que chegou lá para o João Paulo, falou, vamos ajudar o pai dele e tal, como é que foi? Conta isso em detalhes, porque a gente ouve alguém dizer, foi isso, foi aquilo, mas conta os detalhes disso para a gente, Alemão. Então, a história real mesmo, quem tem todos os detalhes, obviamente é o Douglas. O que a gente, que é o pai do Andy, que é a Cíntia, que é a mãe, que, por sinal, uma família maravilhosa, assim. O que aconteceu comigo e o Andy, ele chegou na primeira semana, João Paulo, tá aprovado. Poxa, Alemão, vale a pena, acho que vale a pena a gente fazer tudo pra gente ter um menino. E aí, acho que o Andy, que era monitorado do São Paulo, ou ele passava por lá, só que o São Paulo... O que faltou para o São Paulo? Uma agressividade para falar, poxa, vamos trazer agora. E o Palmeiras fez isso. O João Paulo é muito inteligente. Naquele momento, ele confia nas pessoas que trabalham com ele, ele acredita, ele falou, poxa, a gente vai fazer. E aí houve todo um trabalho de arrumar emprego, de deixar uma situação muito, muito boa. Mas mesmo assim, Paulo, o pai dele fazia café para vender na Barra Funda. Poxa, e às vezes lá tem todo o universo, ele acabou até sendo expulso dali, porque outras pessoas vendiam isso, né? Ele me contou, poxa, um cara que, para mim, poxa, um puto exemplo para mim, sabe? Uma pessoa que não mediu esforço para fazer. A gente eu tenho um filho de 8 anos e a gente faz tudo pelo nosso filho. Ele fez realmente tudo pelo filho dele. E aí o Palmeiras, as coisas foram acontecendo, o Andy foi artilheiro do Sub-11, no Sub-12. Aí com você já no comando, né? Sub-11. Comigo. Ele ficou quanto tempo com você no comando? Poxa, o Andy ficou comigo, Paulo, praticamente 4 anos. O que aconteceu? 4 anos. A gente trabalhou junto no Sub-11, certo? Quando o Andy subiu para o Sub-12, eu fui promovido para o Sub-13. E falei, Andy, vem comigo. Andy, Luiz Guilherme, filho, eu falei, vocês vão estar junto comigo no grupo. Eu quero vocês aqui. E a gente procurava uma posição para o Andy. Cara, eu quero que você jogue, mas tem os filhos mais velhos, não é fácil. E eu acabei colocando o Hendrick de ala por um momento. Falei, Hendrick, joga aqui, cara, que eu quero que você jogue. Você precisa jogar, não importa onde. Falei, irmão, pode me colocar que eu vou. E mesmo na ala, ele tinha tanto foco no gol, que ele acabou, sabe? Vou contar uma história engraçada, verdadeira. O pai dele chegou para mim e eu tinha muita amizade com os pais. Como tá o Henrique? Tá feliz? Como tá o Luiz Guilherme? Tá precisando de alguma coisa? Porque a vaidade de um treinador, ela tem que ser muito pequena. A gente não pode achar que sabe mais que a família, que conhece mais o jogador que a família, que entende. Eu entendo mais futebol que você, por exemplo. Isso é uma mentira. A gente está à frente lá e quem está à frente, na verdade, são os que mais erram, né? E a gente tem que ter humildade de escutar, saber, tomar sua decisão, mas entender o contexto. O Hendrick no Sub-11 ele era ponta, e era um campo menor. Quando chegou no 13, o Douglas falou, irmão, poxa,
O N tem conversado comigo, pô, dá uma testada ali de centroavante. Eu falei, sério? Pô, vamos colocar. Coloquei ele de 9, ele foi artilheiro do Campeonato Paulista, tendo 12 anos, e aí a carreira dele só começou a crescer. Então eu fiquei com ele no Sub-13, 2 anos, 1 ano no Sub-11. Quando, na época da pandemia, não tinha as categorias menores, eu fui promovido para o Sub-17 como auxiliar, ele junto com a gente também. Então, é uma vida longa juntos, né? E, poxa, isso, como eu te falei anteriormente, para a gente é uma honra, né? Ô, Eduardo, olha que coisa interessante, né? Ele já era fisicamente muito diferente com a compleição física dele nessa época com os meninos? Sim, ele sempre teve uma parte genética muito favorável, mas o que as pessoas costumam dizer, né? Poxa, o menino é só força. Eu acho que nós, como seres humanos, a gente, ao invés de elogiar, a gente procura pequenos defeitos para dizer que ele é tudo isso, mas não é, né, aquele negócio, né? Sempre teve, mas eu sempre falo, a parte mental dele eu nunca vi igual. É algo assim para se estudar, para entender. O mais forte é o mental, nem é tanto o físico, é isso que você está dizendo. Eu tenho certeza disso, Paulo. Beleza. Absoluto. Bom, eu estou conversando aqui com o Eduardo Pereira Silva, o Eduardo Alemão, treinador do Hendrick, logo no Sub-11, e mais outros meninos que a gente vai falar daqui a pouco. Agora, no dia a dia do treinamento, o que foi que você mais aprimorou nele, que você olhava com a tua sensibilidade de treinador, que você achava que o Hendrick tinha que dar uma garipada, melhorar alguma coisa, chute pé direito, pé esquerdo, porque tem isso, né? Nessa idade também, além da coisa lúdica do jogar futebol, se divertir, jogar de ala, jogar de ponta para ir entendendo, para jogar, né? Que foi o que você disse, é muito novo ainda, está numa categoria onde tem garotos mais velhos, por isso você encaixou um jeito dele jogar e o moleque tomou conta. O que é que você mais trabalhou com ele nesses 4 anos de expertise, da condição técnica dele? Paulo, vamos lá. Eu acredito assim, eu defendo uma tese, mas uma coisa minha, não criticando ninguém, eu acho que quanto maior a estratégia, menor o poder de decisão do jogador. É a minha opinião clara, assim, quanto mais desorganizado o jogo, melhor para o jogador tomar a decisão e ele somente ele conseguir resolver todas as situações do jogo. Então, por exemplo, a jogada mais inteligente talvez não seja melhor para ele como formação, porque você tem um passe para dar para o lado livre, mas se você der esse drible, que não é a melhor jogada, para a sua formação é a melhor jogada. Então, o que eu procurei fazer com ele e com todos os outros, no Sub-11? Coragem e confronto de 1 contra 1. 90% isso. Coragem e confronto de 1 contra 1. Eu quero que você faça isso. As coisas paralelas, chute com a perna ruim, isso a gente sabe que ele vai aprender ao longo do tempo. Eu sabia que eu podia dar de contribuição para eles. Assim, tudo que fizeram comigo como era jogador, eu não queria fazer com meus atletas. Então liberdade, coragem, arriscar e nunca estar satisfeito com... às vezes já terminava o meu primeiro tempo, vai 3-0, alguma coisa assim. E respeitando a equipe, pessoal, tá pouco, a gente tem que querer mais, a gente tem que buscar mais. Então, você falar isso, mas no treino, você falar, pessoal, toca para trás. Poxa, vamos organizar o jogo, vamos controlar o jogo. Isso são palavras que eu jamais usei nas minhas equipes. E para muita gente do futebol, isso é um erro, porque não é a melhor jogada, né? A jogada que vai para aquele caos, para aquele jogo anárquico que a gente tem. Então, te dou um exemplo mas de nessa idade, Eduardo, nessa idade é a melhor coisa a ser feita. Eu ainda acho, Paulo, que eu não tive oportunidade, e talvez não tenha, talvez minha vida para outro caminho. Eu acho que até o Sub-20, se você fizer um trabalho pesado nesse sentido, eu acho que a gente teria mais benefícios. Porque a parte de estratégia, a parte de estratégia e tudo mais, ele pega muito rápido. Se você pensar um jogo de futebol, é um jogo cheio de confrontos. É o confronto centroavante com o zagueiro, é o confronto ponto com o lateral, confronto. Se você estimula isso todo o tempo, o seu time vai ganhar a partida. A parte tática, ela vai acontecer, mas... E a gente viu na Copa do Mundo, eu vi muitas análises aí de vocês. No final das contas, eu gostei também, claro que eu queria que o Brasil vencesse, mas eu gostei porque
o individual venceu. Os dois melhores jogadores foram o Messi e o Mbappé, que são jogadores que têm muita atitude individual. E para a gente trabalhar um jogador pro profissional do Palmeiras, ele tem que chegar em alto nível individual. Então ainda eu acho que mais para frente, mas é algo que é uma luta muito complicada, né? Mas se fala muito do jogo coletivo, né? De que o futebol é coletivo, que todo mundo tem que ajudar. Claro, todo mundo tem que ajudar, todo mundo minimamente tem que fazer a função. Agora, o que você está dizendo é muito bom, serve para reflexão de todos nós, inclusive profissionais que trabalham com futebol do lado de fora, né? Trabalhar, eu nunca tinha pensado nisso, olha que legal. Eu aprendi, viu, Alemão, que o futebol é a organização do caos. É um caos quando a bola rola. E a tua metodologia de trabalhar o individual, né, em função do coletivo é diferente do que a gente tem ouvido falar. Né? Trabalhar um contra um incessantemente, coragem, liberdade para tentar o drible, para tentar, né, passar pelo adversário, é uma coisa muito interessante, cara. Tomara que você consiga, vai conseguir sim, vai conseguir implementar isso na tua vida, aí na tua escolinha. Porque vamos pensar assim hoje, Paulo, o que acontece no futebol? Eu ouvi muito dos seus pensamentos de futebol. Hoje, o futebol é feito, não existe jogo por dentro, é muito raro, e um time que joga por dentro no futebol brasileiro é o Flamengo, porque tem muito talento, né? Hoje o jogo é feito para todo mundo jogar muito forte com bola e sem bola, para os pontas terem liberdade de driblar. Por que não é feito o lateral driblar, o zagueiro sair driblando, o volante sair driblando? Nós teríamos na base muitos erros, porque a nossa vida é uma vida de confiança. Pô, jogou no sub-11, errou 50%, acertou 50%. No sub-13, ele erra 30%, acerta 70%. Imagine você chegando até o 20%. Então nós teríamos jogadores em todos os setores com um enfrentamento muito melhor e, consequentemente, a nossa seleção seria... Os nossos times seriam muito melhores. Eu creio muito nisso, fiz isso no Sub-11 do Palmeiras, deu muito certo, fiz no Sub-13 também deu, não tive oportunidade de fazer em outras categorias, mas valeu a pena. Eu creio que valeu a pena porque esses meninos que trabalharam comigo, desde o começo, que a primeira categoria que eu tive foi com o Giovani, até foi antes, mas o Giovani foi a segunda categoria. Esse moleque também é bom demais, hein, o Giovani. Hein? Ele foi aprovado com uma carretilha, então são jogadores que ele deu uma carretilha para aprovado. Conta essa aí para nós. Aí. O Giovani, a gente... A carretilha é aquela bola que você passa nas pernas, puxa e dá um chapéu no adversário, é isso? A gente está no período de avaliação no clube, o Giovani chegou, um rapaz chamado Pedro, um cara muito gente boa, trouxe lá de Suzano, daquela região. Falei, irmão, poxa, esse menino é muito bom, dá uma olhada. Falei, claro, vamos ver. E outra coisa, eu acho que hoje os clubes têm muita dificuldade de ver. Existe toda uma burocracia. Eu sou do seguinte princípio: a gente tem que ver todo mundo. Todo mundo. Não tem jeito. A gente tem que ver todo mundo. O menino tem 16, não tem mais jeito. Ninguém sabe. A gente não pode definir o sonho de ninguém. Então a gente tem que ver todo mundo. Então ele chegou, começou a treinar, ele deu uma carretilha. Eu falei, Giovani, a gente tem um campeonato amanhã, você está aprovado. Porque ele era o diferente. E ele teve um período difícil no 13, no 15, no jogar. Ele foi campeão no 11, depois ele sofreu um pouquinho. Mas, poxa, é outro que eu sou muito torço, porque você vê o Giovani jogando, poxa, ele tá pronto para estar no profissional, comete erros, não sei o quê, lógico. Mas quando a bola chega nele, o primeiro, ele vai para cima. Ele vai fazer, até ele deve sofrer bastante com o Abel, porque é um treinador que trabalha em profissional, a gente tem que ter toda a pressão. Então o Giovani está sendo preparado, porque o profissional é diferente da base. É um jogo que você não pode errar. Então, se você desenvolve um jogador que ele já não tem muita coragem, e o treinador do profissional, e principalmente os jogadores mais velhos, porque eu sou um atacante, subi para a base, eu começo a driblar, perco bola. Aí o meu volante tem que voltar, e tem que dar carrinho. Ele vai reclamar de você. Então, se desenvolver esse jogador que errou, tomou uma dura do Gustavo Gomes, imagina o tamanho da responsabilidade. E na próxima ele pegar e ir de novo, é isso. Psicologicamente ele tem que ser muito forte. Não é fácil, né, Paulo? Não é fácil, não é fácil. Estou conversando aqui com o Eduardo Pereira Silva, o alemão. O Eduardo Alemão, ele falou que só a esposa dele chama de Eduardo, então eu vou chamar de Alemão, que é treinador de futebol, tem a escolinha dele. Depois eu vou colocar aqui no link
os contatos para quem quiser conhecer lá o modelo dele. E ele trabalhou também, contamos as histórias do Hendrick, agora do Giovanni, com outra joia, cara, que é o Luiz Guilherme. Luiz Guilherme é outro cara que eu vou falar baixo aqui, mas ele parece o Rivaldo. Não é não? Muito. Rapaz, muito. Conta pra gente, Luiz Guilherme, como é que é? Foi que gente boa, né? A gente vê assim que a família é algo que também é muito importante porque a gente fica um período com o jogador, mas a família fica todo o outro período, né? Então, são pessoas maravilhosas. Ele foi na minha escolinha 2 vezes, porque é um lugar que não é assim muito bonito. Foi lá, eu falei, Guilherme, eu não quero bater foto com você, mas eu quero sua presença aqui que já tá ótimo. Esse carinho que a gente tem não precisa de mais nada. Ele foi agora para a seleção, mandei uma mensagem, aí Gui, como que você tá? Aí ele falou, poxa, Alemão, tô bem, tô feliz. Eu falei um negócio pra ele, eu quero que você seja o melhor. Vai para cima de todo mundo. Eu escrevi isso para ele, ele falou, não, deixa comigo. Porque é o que ele precisa fazer. É confiança, Paulo, né? Ele tem uma arrancada, algo assim que a gente brigou muito ao longo da nossa vida, porque ele pôr pé na bola. Conta aí, como é que é? Não, porque eu falava, poxa, Gui, você tem que colocar pé na bola, cara, você pode ser o melhor jogador do mundo, e você às vezes não volta, e não sei o quê. E é coisa de craque, né, Paulo? Craque, você sabe que dá mais trabalho, né? Você tem que voltar, não, eu vou tentar, irmão, e a gente sempre brigando, e não sei o quê. Eu tenho um episódio com o Guilherme, talvez, poxa, incrível, nesse FPAN, que é o campeonato que joga times do Uruguai, Grêmio, Inter. O Hendrick chegou o campeonato inteiro, mas fazendo gol de tudo que é jeito, o Guilherme devagar, né? Eu falei, Gui, mandei todo mundo embora, porque lá a gente fica em escola, né? E chamei o Guilherme, Gui, vamos num bar ali comer um lanche. Peguei ele, falei, o que você quer? Um X-tudo, toma um Guaraná, e fiquei no pé dele. E a gente comendo um lanche, como se fosse 2 amigos de bar. Isso é legal também, a gente sair da esfera profissional. Isso não precisa fazer. A gente ficou lá, eu falei, pô, ele que tá arrebentando, cara, você tem tanto talento como ele, por que você não tá fazendo? O que tá acontecendo? Pô, sou eu, você tá mal posicionado, qual que é o negócio? Eu falei, irmão, nos jogos decisivos, pode confiar em mim que eu vou resolver. Ele falou desse jeito, com 13 anos. Eu falei, sério? Então não vou falar mais nada pra você. Você resolvendo pra gente, tá tudo certo. Ele fez 3 gols na quartas de finais, 3 na semifinal e 3 na final. Então, agora ele comeu X-tudo que me deu fome aqui, rapaz. Lógico, também onde eu vou não posso levar o menino para comer salada, né? O cara que come salada não faz gol, né? Então ele foi e tem uma amizade muito, muito grande, assim, respeito muito. E eu tenho certeza que. E tem um negócio bonito, que é muito difícil de você ver no futebol, Paulo. A amizade que ele tem com o Hendrick é algo que é muito difícil de você ver, porque 2 estrelas, às vezes existe uma competição, né? E o Luiz Guilherme tem uma humildade, ele falou, irmão, poxa, é o momento do Hendrick, o momento vai chegar, eu mando mensagem, eu torço por ele, e a gente sabe que isso não é fácil, né? Ele jogando juntos, assim, teve esse mesmo FPAN contra o Juventude, eu falei, os 2 vão ficar no banco, a gente vai jogar, os 2 vão ficar no banco, porque a gente ia ter um jogo contra o São Paulo de manhã, beleza? Tudo bem, mas não gosta muito, a gente entende, eu também não gostaria. E pra ser verdade, Paulo, eu também, jogador me xinga, algumas coisas, se acontecer isso, eu entendo, porque a gente, esse negócio de super poder também que o treinador tem hoje em dia, não é justo, porque a gente pega no pé dos meninos, às vezes eles estouram, né? Falei, vocês vão ter que ficar no banco, porque a gente vai jogar contra o São Paulo no dia seguinte, vamos descansar vocês. Não, beleza, 1-0 pro Juventude. Juventude, aí chegou no intervalo, 10 minutos, os 2. Pô, quero entrar, Alemão, me coloca aí. Eu falei, sério? Entra aí. Os caras fizeram 4 gols em 15 minutos, 20 minutos. Cara, negócio incrível. Sabe? 4 gols num time como o Juventude, que é bom, em 20 minutos. Então, os 2 juntos, eles jogam muito bem juntos. O Alemão, você tá acompanhando o Luiz Guilherme? Já tá na hora dele, depois que voltar da seleção, vir para o profissional? Eu acho que no Campeonato Paulista ele mereceria ter uma oportunidade. A gente sabe que é tudo muito difícil, né? Porque o Abel tem que ser muito inteligente. Você tem muita gente ali que, né? Aquele negócio, pô, tô na frente, sou mais velho. Uma hierarquia, né? Existe. Mas treinar com os profissionais e tal, porque com certeza. Se ele chegar e treinar e fizer isso que você está falando, o Abel não é burro, né? Não, ele tem muito. Não, de burro, Abel não tem nada. Muito pelo contrário, ele é muito acima da média.
Eu acho que ele vai ter essa oportunidade. Esse campeonato sub-20 para ele vai ser legal. Espero que ele seja o camisa 10, respeitando os outros das outras equipes. Eu vou acompanhar. E de vez em quando vão dar as mensagens para ele aí. Você tá. Como que tá aí? Tá arrebentando? Para ele dar em tom de brincadeira, para ele dar uma acelerada. Dá umas cornetadas nele aí. É. Tá certo. Como bom palmeirense, né? Isso aí. É uma torcida que corneta um pouquinho a mais que as outras, né? Beleza. Olha, para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Cara, Eduardo Pereira Silva, o Eduardo Alemão, a gente tem um tempo, Alemão, de YouTube, essas coisas, que a gente tem que manter mais ou menos o mesmo padrão, mas esse é só o primeiro papo nosso. Eu quero muito ter você perto de mim aqui, depois vou pedir o seu contato, se você puder, por gentileza, pedir para o assessor passar o seu contato para mim, porque eu tenho muita dúvida sobre... eu tenho perfil, eu comecei a estudar futebol. Deixa eu te explicar. Em 2005, eu vim para o esporte. Eu era de outras editorias, polícia, política, geral e tal. Em 2005, eu vim para o esporte e aí eu comecei a estudar futebol porque eu tinha a visão do futebol da arquibancada, né? Não trabalhava diretamente com jornalismo esportivo. Eu era palmeirense de arquibancada, então eu ia para a arquibancada, assistia o jogo e tal, e trabalhava no jornalismo em outra área. E na medida que eu comecei a estudar o futebol, a gente tem muita coisa para conhecer, a gente tem muito conhecimento para adquirir, e só vocês têm esse conhecimento, porque vocês têm a prática, vocês têm o dia a dia, vocês têm o cheiro da grama, vocês têm a família, vocês têm as agruras dos meninos, a falta de estrutura, às vezes, né? Aquela família que não pode dar uma comida para o menino jogar, não pode pagar um ônibus para o menino treinar. E isso tudo faz parte, né, da formação do jogador brasileiro. Você vai se lembrar, você disse que assistiu bastante o G4, né, durante a Copa do Mundo. Eu falei, não é possível que com 215 milhões de habitantes, o Brasil não tenha 3, 4 Hendrick, 5, 6 Luiz Guilherme. É claro que tem. É que esses meninos estão escondidos. Ou um está sapateiro, o outro é bombinha do tráfico, o outro é ajudando o pai, entregando marmita, porque é a condição social do país. Então, nós tínhamos que fazer um trabalho para realmente descobrir esses caras. E um dos meus maiores sonhos, cara, era arrumar um massa móvel, né? Um carro para a gente sair por aí, pelo esse Brasil afora, só de olho nos talentos aí. Um dia, quem sabe, se eu conseguir um patrocínio, nós vamos fazer isso. Você vai comigo um período aí, a gente vai rodar esse Brasil todo aí, atrás de um novo Hendrick, de um novo Neymar, de um novo Robinho, de um novo, sei lá, de um novo craque aí para o futebol brasileiro. Deve ter muitos que não têm oportunidade de se desenvolver. Eduardo Alemão Pereira Silva, obrigado, meu caro. Um grande abraço a você e vamos voltar a bater papo, porque você é muito legal. Eu que agradeço, Paulo, agradeço as pessoas que participam do seu programa. Poxa, foi uma honra e pode contar sempre comigo aí que você precisar. Estou à disposição. Obrigadão, viu, meu amigo? De coração. Topa essa aí, nós vamos fazer um esquema aí, vamos rodar o Brasil aí atrás de uma perna boa aí para jogar bola. Com certeza, meu. O que acontece? Você pega aí, te aconselho assim, um jogo de sub-11, você vai ver o que tem de meninos habilidosos e por quê. A minha indagação é por que no 11 eles driblam tanto, fazem tantas coisas e mais velhos eles não conseguem. E nós, de modo geral, temos culpa em tudo isso. A gente tem que consertar esse tipo de coisa. É isso aí, porque às vezes são muito engessados, né? Pelo resultado, pela disciplina, pela forma e tal. Olha, é uma ótima conversa, uma ótima reflexão a todos. Eu agradeço ao Eduardo Pereira Silva. Hoje é sexta-feira, Eduardo. Amanhã tem a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista. Tem palpite para Palmeiras e São Bento, Edu? Poxa, eu vou 3-0, pelo menos um gol do Hendrick, né? Eu tenho que torcer para o Palmeiras e para ele também. Obrigado mesmo. Aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Manda aí quando tiver tudo pronto lá, que faço questão de visitar a sua escola, quero conhecer os meninos. Eu adoro esse tipo de convívio, vou lá, vou conhecer, vamos fazer matéria,
Vamos divulgar seu trabalho, que eu quero que você tenha sucesso também na vida agora como treinador fora da Sociedade Esportiva Palmeiras. É isso. Está na pedra, Eduardo Pereira da Silva. Não perca, amanhã tem pré-jogo, pós-jogo da estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista. Até mais, pessoal.